Com muito entusiasmo, começamos o sétimo episódio desta temporada, imergindo em trajetórias pessoais e profissionais de 10 mulheres notáveis e improváveis, cada uma trazendo sua perspectiva e experiência transformadora ancoradas na nutrição. Então, prepare-se para inspirar, motivar e ser capacitado pela voz da experiência dessas mulheres extraordinárias. Essa é a temporada To Belong, do Papo com Nutri, onde cada episódio é uma jornada de descoberta e conexão. Mas antes de eu apresentar essas beldades que estão na minha mesa, eu vou me apresentar para você que é novo aqui no canal. Meu nome é Jaque Vidal e a minha maior missão é conectar pessoas. Sejam bem-vindos ao Papo com Nutri, o lugar de ouvir e de falar sobre carreira, empreendedorismo e execução. Nessa temporada, tenho 10 mulheres extraordinárias que serão entrevistadas por mim e minha co-host, Samara Plens. Sorriso, Samara, sorriso. Ouviram as palmas? Tchac, 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 tchac. Que é minha co-host dessa temporada e futura host do Papo com Nutri, mas isso eu venho aqui contar depois para vocês. Samara, suas palavras para esse episódio. Eu queria dizer, a princípio, que eu estou muito grata por termos Paty Bahia nos bastidores maquiando a gente, porque cada episódio que está passando aqui, a gente chora, a gente se emociona, a gente se conecta. Então, nesse aqui eu já vou abrir falando disso, porque já começou com a energia lá em cima, a gente já transbordou e eu dou graças que a maquiagem é prova d'água. Bom, antes de apresentar a nossa convidada, eu gostaria de falar que ela é uma nutricionista que é puro entusiasmo. Ela tem paixão pela nutrição esportiva. Inclusive, eu conheço ela da nossa pós em nutrição esportiva. Apesar de ser a mais jovem dessa temporada, Iris traz consigo uma bagagem impressionante, com mestrado e doutorado pela UFRJ. Seu lema é integrando a ciência com a prática clínica. Reflete sua abordagem dinâmica e o seu compromisso com a excelência. Estamos ansiosas, Iris, para mergulhar em sua jornada inspiradora e principalmente descobrir como você utiliza a sua expertise para elevar o desempenho e bem-estar dos seus pacientes. Iris, é um prazer imenso ter você aqui com a gente hoje. Ai, o prazer é todo meu. Vou me apresentar, né? Eu vou começar te fazendo a pergunta. Vou começar te fazendo aquela pergunta clássica do To Belong. Quem é Iris? O que faz e por que faz? Queria agradecer, primeiramente, né, a oportunidade de estar aqui com vocês, essas mulheres incríveis que me inspiram também. Espero que a minha história também possa inspirar outras pessoas, outras nutris. Como já foi apresentada, eu sou Iris Leite, né? Agora, Iris B. Leite. Sou formada de nutricionista, formada há 8 anos. Neste caminho, cursei o mestrado, doutorado, mas nenhum único dia da minha vida eu deixei a prática clínica longe dessa jornada, né? E foram 5 pilares que me trouxeram até aqui, que eu vou comentar ao longo do nosso podcast para explicar um pouco como que eu cheguei, né? Aonde eu cheguei. E o meu porquê. Meu porquê é guiar até o caminho da longevidade de todas as pessoas que passam pelo meu caminho. Isso tem, como todo porquê, tem uma dor por trás, né? Tentando não se emocionar nessa conversa. Muitos dos meus antepassados faleceram novos, com menos de 60 anos. Então, por doenças cardiovasculares, diabetes, isso é algo que acontece no mundo todo. É algo que as pessoas vão se identificar, né? Porque quem não tem na família um ente querido que já partiu por um desses motivos, e é uma das causas maiores de morte, cerca de 30% da população mundial falece por doenças cardiovasculares. Então, e a prevenção é o caminho. A prevenção é o caminho para a gente diminuir esse percentual. E tá aí o meu propósito. Gente, Então, se a câmera conseguisse... Não, sem brincadeira. Se a câmera conseguisse pegar
o olhar, O brilho nos o olhos. brilho nos olhos da Iris, que eu tô vendo aqui, eu queria pegar meu celular agora e te filmar e ver como é lindo o seu propósito. Você tocou num ponto da sua ancestralidade e geralmente os nossos porquês nascem e são forjados. A gente falou sobre muito isso aqui, né, Samara? Nas nossas dores. E como é bonito ver uma profissional que já se reconhece tão bem como mulher, Sim. que trabalhou em cima do além da nutrição, do autoconhecimento. Isso é muito poderoso. E não é à toa que eu tenho um lema e um jargão aqui para Iris que eu falo para ela desde quando ela foi convidada para a temporada. De Magé para o mundo. De Magé para o mundo. Eu esqueci dessa parte. Nutricionista de Magé. E você saiu de Magé para o mundo, você precisou ancorar essa sua doutrina aí Uhum. em estudos. Em estudos. E eu conheci você na época da Na pós, pós, sim. CDF. Eu não posso negar. Conta pra gente como é que foi a sua experiência durante o mestrado e doutorado na UFRJ Uhum. e quais foram os principais aprendizados que você trouxe desses anos de estudo e pesquisa para a sua prática. Minha história começa um pouquinho antes, resumindo, né? Como vocês falaram, sou de Magé, então já começa aí um grande desafio. Estar em outro município e conseguir conciliar toda a questão do percurso. Mas a questão de entrar no mestrado, eu não tinha dúvidas. Desde o terceiro período da graduação, eu já era monitora, eu já fazia iniciação científica, então lecionar e estar na pesquisa era algo que estava dentro de mim. Então, entrar no mestrado foi algo muito tranquilo. Já no doutorado, eu fiquei, né, naquele coração mais dividido entre o atendimento, que eu já atendia, como eu comentei, né, no início, desde o primeiro dia de formada eu já atendia. Então, eu consegui conciliar o atendimento com o mestrado nos finais de semana, nas noites. Então, eu tive que abdicar de alguns momentos para poder estar nos dois âmbitos, né, na pesquisa e também na prática. Então, no doutorado, os desafios também vieram porque veio pandemia, né? Veio pandemia nesse meio tempo. Então, de 4 anos, que é um curso de doutorado, eu fiz 5 anos e meio. 5 anos e meio, porque minha intervenção era com humanos, na pandemia não tinha como estar em contato. Durante a pandemia, durante o doutorado também, eu tive falecimento, tive muitos desafios, né? Assalto. Então, esse título, né, de doutor em ciências nutricionais foi... É que apesar do doutorado, apesar do mestrado, a vida continua, né? A vida continua, né? A vida continua. Então, muitas coisas aconteceram. O que você acha, Iris, que assim, que te traduz, né, com o teu slogan de integrando a ciência com a prática clínica, Uhum. que mais te diferencia? Nenhuma conduta minha é baseada no nada. Nenhuma. Então, é tudo pesquisado, em bases científicas. Então, uma das coisas que o mestrado e doutorado me deu de benefício para a prática clínica é embasar todas as minhas condutas no que tem de melhor na ciência, no que tem de mais recente e mais robusto. Então, é analisar de forma correta um artigo científico para ver se tem relação com o que eu posso fazer pelo meu paciente. Então, uma das melhores coisas que aconteceu no mestrado e doutorado é ter esse discernimento do que serve ou que talvez não seja tão bem assim, né? Porque hoje em dia a mídia mostra muita coisa que não está tão comprovada assim. Então, o mestrado e doutorado me deu esse poder de olhar um trabalho e conseguir ver se ele é a melhor opção para o meu cliente. Eu falaria uma palavra, tá? Autoridade. Autoridade, com certeza. A gente sabe da sua paixão pela nutrição esportiva. Sim. Né? Então, a gente Sim. quer saber quais são os pontos mais desafiadores e os mais gratificantes de você trabalhar com esse público. Como integrando o meu porquê, né? O meu porquê está relacionado à longevidade. E aí vocês podem ficar pensando, o que tem a ver com nutrição esportiva? Tem tudo a ver, né? Tudo. Então, um dos meus desafios é mostrar para esse atleta, esse esportista, que além do desempenho, ele precisa cuidar da base dele, da saúde dele. Porque agora ele quer correr, ele quer andar de bicicleta, quer fazer uma maratona, mas lá na frente você vai ter a base, você vai conseguir caminhar com tranquilidade. Então, o meu maior desafio é mostrar que além do desempenho, ele precisa pensar também na saúde dele, na longevidade. Qual era a outra pergunta? Acabei. Não, Não, é porque a gente está meio É. embasbacada te olhando Embasbacada. mesmo.
No caso, é isso mesmo. Não tinha outra pergunta, não. A gente tá meio embasbacada te olhando. É muito, mas ela falou em 30 segundos. Porque é muito lindo É isso. ver uma pessoa que tem propósito claro. Sim. Não tem dúvida do que veio fazer aqui. Então, E esse, já dando um spoiler, esse é um dos pilares. É o primeiro. qual é o seu primeiro pilar? Ter um propósito claro. É o meu propósito. Com o propósito claro, eu enfrentei todos os trânsitos, eu enfrentei assalto. Com certeza, teve algum momento que eu pensei em desistir. Mas qual era o meu propósito? Eu tinha que continuar. E o seu Eu tinha que segundo continuar. pilar, Iris? O meu segundo pilar é encarar os medos. Encarar os medos. Eu tive medo quando fui assaltada, eu tive medo quando eu estava em outro, fui de um município do interior para uma cidade grande. Então esse é o meu segundo pilar, encarar os medos. Você já teve medo na prática ou na parte científica como profissional de nutrição? Como é que você encarou isso? Sim, mas como a minha base é científica, eu tinha alguma coisa para me respaldar. Então eu não fiz um plano alimentar no achismo. Eu não fazia uma conduta no achismo, eu não passava uma suplementação no achismo. Era embasado. Então, mesmo que eu tivesse um pouco de receio, eu tinha algo para mostrar do porquê que eu estava fazendo aquilo. E até, é uma das coisas que a gente vai praticar na pós, é explicar o porquê de tudo. Por que eu estou passando um determinado suplemento. Então, eu tenho esse hábito de explicar para os meus clientes e meus pacientes o porquê. Olha, eu estou passando esse suplemento porque vai melhorar você nisso, nisso, nisso. Inclusive, acho que no início da graduação, né, na verdade, quando eu terminei o primeiro ano de formada, eu estava na área esportiva, mas a gente não pegava só esportiva, né? No início da graduação, a gente atende um grande público. E eu atendi uma pessoa com endometriose, um ponto bem nada a ver, mas tem um porquê. Eu não entendia nada de endometriose, porque na graduação a gente não se aprofunda. Eu fiz toda a conduta dela baseada em artigos científicos e mandei a pasta inteira para ela. CDF. Mandei a pasta inteira para ela. E de vez em quando eu atualizo, né? Porque eu atendo mulheres, atletas, e a mulher ela é um ser complexo. Então, às vezes, vem com uma doença com endometriose, um problema de fertilidade, então eu cuido dela de uma forma integral. Então, eu atualizo de vez em quando essas pastas, mas é sempre baseado no que tem de melhor da ciência. E puxando esse gancho, então, assim, porque tudo acontece na atualização, né? Sim. Então, a gente vai tendo outras experiências conforme a demanda de consultório. E conta pra gente, então, o que você acha dessas áreas onde você atua e não tem como a gente separar esportiva de saúde da mulher, porque, afinal de contas, a gente atende mulheres atletas, né? Então, assim, dentro desse campo que você atua hoje, o que você acha que mais precisa de atualização e de atenção em relação aos estudos? Mais estudos com mulheres, né? Mais estudos com mulheres. A maioria dos estudos são com homens, principalmente de suplementação. E na menopausa, que é algo que tem uma nutricionista muito maravilhosa, não sei se posso falar nomes aqui. Claro que você Andréa pode. Naves, maravilhosa. Ela já passou por aqui. Maravilhosa, sim. Que fala muito desse ponto da massa muscular, da manutenção da massa muscular, que é um dos pontos também que eu mais tenho, não vou falar dificuldade, mas as pessoas têm um certo bloqueio com a proteína, o medo que a proteína pode dar, não consegue consumir a proteína toda. Então, esse é até uma questão que eu tenho no consultório, que a gente está sempre trabalhando, mostrando para eles o porquê, né? O porquê daquela suplementação. Eu tô muito animada para conhecer todos os seus pilares, inclusive eu tô anotando aqui, tá, amor? Mas antes da gente chegar no terceiro, e você fica aqui, se quer conhecer todos eles, eu quero saber se você não tem interesse em compartilhar toda essa tua experiência acadêmica e clínica, dando palestra, mentorias, curso. Você pensa em entrar para esse mundo? Sim. Eu dou palestras, já dei aula em pós-graduações, e é uma das minhas metas de 2024. Estar mais presente junto com os nutricionistas, né, para passar o meu conhecimento. O conhecimento tem que ser compartilhado. Eu não consigo deixar de conhecimento para mim. E qual é a sua perspectiva única, assim? Aquela coisa que você acha que você vai impactar as pessoas a partir do momento que você começar a falar com elas sobre essa sua experiência, sobre esses seus pilares. O que você acha que vai impactar, de fato, a vida das pessoas? Sobre a prevenção, talvez. Sobre a prevenção. Quanta coisa a gente consegue prevenir de doença. Olhando os exames laboratoriais, por exemplo, né? Que é a base para saber como é que tá dentro. É claro que tem os sintomas. Os sintomas nos dizem muita coisa, mas os exames laboratoriais são a base.
Iris, eu vi que você tem um quadro que é muito interessante, exatamente sobre os exames laboratoriais. Sim. Você pode contar um pouquinho o que é esse quadro que você faz no seu Insta e trazer um exemplo prático pra Sim. gente? O nome do quadro é Nutri, tô muito mal. Porque é uma fala que meus pacientes falavam, né? Eles falavam, Nutri, tô mandando meu exame, eu tô muito mal? Aí eu falo, não, vou dar uma olhada, mas sempre com o olhar da prevenção, porque esse é o olhar da nutrição, né? Nós nutricionistas não podemos diagnosticar, mas a gente pode ter aquele olhar de prevenção. Então, um exemplo clássico, na verdade 2 que são muito clássicos, é a vitamina D, né? Vitamina D, as pessoas acham que com 20, com 30 tá ótimo, mas a gente sabe que é acima de 40, e dependendo da questão, até acima de 70. E outro clássico é a vitamina B12, que está muito relacionada à memória, cansaço. Então, o ideal é acima de 500, e eu acho que 80% do meu público não tem B12 adequada. Talvez a Samara possa dizer também, né? É impressionante, né? Quanto chega de gente com B12 com insuficiente. B12 baixa. Exatamente. E como é que... E aí, os seus pacientes ou qualquer seguidor seu? Eu quero sim. saber como é que funciona, como é que você faz no seu Insta. Eu boto a chamada e eu deixo livre para todo mundo me perguntar. Então, não são só meus pacientes, são realmente os seguidores. E eles ficam super animados. Eu realmente peço para um mínimo de 3 meses, né? Não dá para analisar um exame de 2021, porque depois de 3 a 4 meses nosso corpo muda muito, então é importante atualizar esses exames. Eles me mandam, eu avalio os exames que são mais interessantes, mais chocantes. Você avalia os exames dos seus seguidores? Avalio. 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 Por sinal, em falar em servir, qualquer pessoa que me marca a consulta, eu pergunto se tem exame e eu olho todos. É uma paixão. Eu olho os exames como uma paixão mesmo. Porque assim, se aquela pessoa entrou em contato comigo, ela tá buscando melhorar de algum modo. Então eu quero retribuir. Aquele ímpeto dela, mesmo que ela não feche consulta comigo naquele momento. Que a maioria fecha e a maioria volta. Então, eu pergunto dos exames, eu avalio, eu mando os áudios explicando, que é para ela ter o olhar da prevenção. Às vezes, ela tá assistindo cansada, não sabe por quê. Não sabe por quê, mas é uma ferritina, uma B12 baixa. Ela tá com aquele sistema emocional um pouco mais abalado, mas uma vitamina D no chão. Então, todos os pacientes, todas as pessoas que entram em contato comigo para marcar a consulta, eu olho os exames. Maravilhosa, gente. Eu tô aqui. Acho que vou mandar os meus exames pra ela analisar. Não, e por sinal, eu analiso com as minhas amigas nutricionistas. Que legal. Por isso que eu dou palestras, e até uma das aulas de pós-graduação que eu dei foi relacionado ao olhar dos exames laboratoriais pensando em prevenção, pensando na longevidade. Então, pegando esse gancho aí das palestras, né? Quais são os insights que você acha que você pode compartilhar com as pessoas, com os alunos nas suas palestras, e como que você acha que a sua prática vai ajudar as pessoas que forem te assistir quando começarem a estar com você em palestras ou quando quiserem sua mentoria? Como é que você acha que quais são os principais insights assim que você vai trazer para essas pessoas? Que você tem que sempre se especializar. Outro ponto é que nós, nutricionistas, não vamos olhar mais os exames de acordo com o valor de referência. É sempre pensando no valor ideal. E até em relação ao quadro, eu quero mostrar para as pessoas como a prevenção é a base. Então, tanto para os nutricionistas que forem participar das minhas palestras, quanto para os clientes, seguidores, para eles buscarem a prevenção. Porque como eu falei lá no início, a gente consegue diminuir tanta mortalidade com prevenção, né? Qual é o seu terceiro pilar? O meu terceiro pilar é o manejo do tempo. Porque ao mesmo tempo que eu fiz o mestrado, o doutorado, eu fiz 2 pós-graduações em fitoterapia esportiva e atendia. Então, a gente consegue manejar, mas sempre sabendo que para escolhas há perdas. E naquele momento eu estava disposta a deixar alguns momentos de lado para investir nessa parte da minha vida. Você sabe que você me fez pensar numa coisa aqui interessante? Você trouxe assim agora do fundo do meu coração. A gente está sempre, com essa história do manejo do tempo, a gente está sempre esperando por algo melhor. Sim. A gente está sempre vivendo lá na frente. E a gente esquece de viver o momento presente, né? Assim, o que eu acho que você aborda de uma forma muito interessante é a prevenção, é a longevidade, mas é fazer acontecer a partir de agora. Exatamente, Samara. Então, assim, vamos fazer tudo que tem que ser feito para melhorar o hoje. E aí, quando amanhã chegar, a gente já vai estar bem. Pra sair daquela coisa do viver só no futuro, né? Sim, pra também aproveitar o que você haja, tá vivendo agora. Eu tenho uma frase que eu gosto muito, comece pelo que você tem
mas não deixe de se aprimorar. Então, foi isso que eu fiz. Eu atendia domiciliar. Eu comecei com atendimento domiciliar. Eu ia para casa dos clientes com o meu computadorzinho, uma prancheta, pegava ônibus, pegava Uber, ia. Então, eu comecei com o que eu tinha. O que eu tinha de possibilidade era uma balança e uma prancheta. E atendimento domiciliar. É claro que depois, né, eu fui melhorando, mas eu não deixei de fazer qual era o meu propósito, porque eu não tinha o melhor. Eu tinha o que tinha disponível. Pelo menos meu conhecimento estava na casa daquela pessoa. Então, mesmo sabendo que o melhor ainda estava por vir, você foi lá e fez o que aconteceu no seu presente. Com certeza. Então, se você é tudo que você é hoje, é porque você plantou semente lá atrás. Exatamente. Iris, Forte. você tem... Minha filha, aqui a gente Você tem hoje o seu consultório próprio? Conta um Sim. pouquinho do seu momento atual. Atualmente eu atendo no consultório próprio em Magé, faço atendimento online também, que hoje em dia a gente consegue, né, atender pessoas da Suíça, Canadá. Portugal! Portugal também tem, também tem. Entendi. Portugal também. Hoje a tecnologia, né, nos leva para várias partes do mundo. Então eu tenho meu consultório próprio do jeito que eu sempre quis, aconchegante, e sempre repleto de experiências. Então tem a partezinha do café, tem os vídeos explicativos. Teve até uma paciente essa semana que ela ficou 5 minutinhos na recepção. Ela falou assim, Iris, a sua consulta começa aqui? Aí eu, não, você vai entrar agora, a gente vai começar a conversar. Ela, não, mas os seus vídeos, eles já me disseram tanta coisa. Eu já vi como é que eu vou escolher o meu azeite. Ô, Maria Eduarda, eu quero esses vídeos para D-vitaminas, hein, Maria Eduarda? Por que você não faz esses vídeos para os nossos clientes, Maria Eduarda? Aí, diretora, você tá caindo no nosso conceito, hein, Maria Eduarda? Então, no meu consultório presencial, a consulta começa na sala de recepção. Maravilhosa. Ótimo, né? Tudo é experiência. Sim. Hoje, a gente trouxe um dado, eu e Samara, nos episódios anteriores, que vocês já são 199 mil profissionais de nutrição. Sim. Um crescimento de mais de 70% nos últimos 5 anos. Então, se diferenciar é trazer novas experiências, é atender o seu paciente com acolhimento e com muita verdade. Sim, que é o que verdade. você faz. Uhum. Aproveitando até que você comentou sobre esse dado, eu também tenho outro dado para ancorar minha autoridade, né? Apenas 2% dos nutricionistas formados têm doutorado em ciências nutricionais. Olha! Eu fiz essa conta. Adoro. Eu fiz essa conta, apenas 2%. Então, Você sabe quando que eu vou fazer um doutorado? Não pretendo. Eu vou alimentar esses 98% aí. Alimente. Não, você vai pegar a mentoria dela, minha filha. Porque esse objetivo é encurtar o caminho. Já tem ela que Por tá isso fazendo, tem os eu vou 5 lá. pilares. Nós temos ainda 2, né? Nós temos ainda mais 2. Mais 2. Conta mais 2. o seu quarto. O meu quarto é controle da ansiedade. Opa! Muito Eu não digo cessar a ansiedade. Até porque esses 5 pilares eu trabalho até hoje. Então, eu ainda reforço meu porquê, eu ainda encaro os meus medos, eu ainda manejo meu tempo e, por o quarto, né, eu ainda controlo a minha ansiedade. Basicamente de 3 modos, tá? Terapia. Não, a minha terapeuta, a minha psicóloga, na verdade, ela me ajudou muito em todo esse processo. Ela até tá com o nome dela, tá na minha tese de doutorado, agradecimento, porque na tese de doutorado a gente tem os agradecimentos. Gente, uma salva de palmas para as psicólogas. Sim. Ela está nos meus agradecimentos, então a terapia me ajudou a controlar a ansiedade, oração, né? A fé. E música, por incrível que pareça. Por que a música, Iris? As músicas, elas afirmam algumas palavras que me tocam. Então, cada momento da minha vida tem uma música. Qual é a sua música de agora? Desse momento que eu tô ouvindo, tem umas 2 semanas que eu tô ouvindo essa música, é Unwritten, que diz, ninguém pode colocar as palavras nos seus lábios. Forte, né? Até me arrepiei aqui, maravilhosa gente. essa música, adoro. Ninguém pode colocar a palavra em seus lábios. Hoje é o começo da escrita do seu livro. Então, e a música vem pra mim. No one else can speak the words on your lips. Exatamente. Maravilhosa. Exatamente. É muito boa. É muito boa. É da Natasha. Muito boa. Então, cada momento da minha vida tem uma música. No meu mestrado, no meu doutorado. Nessa interface entre doutorado e fixa no atendimento. Apenas no atendimento. Então, sempre tem uma música. E atualmente eu tenho pintado algumas músicas. Sim! Oi! Porque eu ouço aquela música e eu sinto que eu preciso colocar alguma coisa pra fora. Dessa vez eu escrevi
né? Eu escrevi a minha história. Tá até ali no caderninho que a Samara pegou. Tirei! Pega ali, Pega ali. Duda, pra mim. Eu tirei, falei, me dá essa cola aqui. Eu acho que eu aqui. expressei o que eu tava sentindo. Antes eu tava expressando, pintando. Porque eu quero falar de uma sincronicidade muito forte. Foi muito forte. Que aconteceu. Que a Iris, desde que a gente... Primeiro, você foi um grande presente pra mim nessa temporada. Você não estava no nosso jantar Foi à toa. mesmo. Não estava. A Jaque, quando me comentou que você ia estar na temporada, ela falou assim, inclusive eu estou muito impactada, estou muito surpresa. Foi um porque presente pra mim. foram muitas coisas que aconteceram, né? Pra eu estar aqui hoje. Foi muita sincronicidade. Tem uma palestra que eu recomendo todos assistirem, da Lúcia Helena Galvão, que agora não vou conseguir lembrar, mas eu posso deixar aqui, que é sobre sincronicidade. E eu acredito muito nisso. Toda vez que eu preciso de alguma resposta, eu jogo isso para o universo, e o universo, ele planta, né, o meu caminho. E eu escrevi essa temporada em cima desse livro, Mulheres Improváveis. E Iris me chega hoje aqui nos bastidores falando o seguinte, já que lá na mentoria que você fez comigo, você falou que eu precisava, né, escrever minha história e tudo mais. E ela me mostrou, porque ela é CDF, lembra? Aqui, ó, tudo o que ela fez sobre a história dela. Ou seja, essa mulher vai fazer um livro em pouco tempo, porque ela é uma CDF. E agora eu preciso mostrar para vocês o bloco que ela escreveu. O improvável. Foi muito forte. Quando eu vi, eu falei, não acredito. Eu não acredito. Isso porque vocês não sabem dos bastidores da Tubelong. E a gente não pode contar. E a gente não pode contar. Eu quero saber depois. Você sabe! Do nosso encontro! Nosso encontro. Nosso encontro Que de foi muito segunda-feira de marcante, manhã. tá? Eu realmente agradeço muito por vocês terem me proporcionado isso. Foi muito maravilhoso. Foi muito maravilhoso, Foi né? muito maravilhoso e eu tenho certeza que vai mudar minha vida. Eu também tenho. Eu também tenho. Sabe? Vamos só voltar aqui pra aqui, porque, né? Bom, além da sua experiência acadêmica e prática, que elementos únicos que você traz para suas sessões de acompanhamento nutricional? A gente já entendeu o que você tem aí, alguns pilares, a gente vai descobrir qual é o quinto já. Sim. Mas a gente quer saber como que você aborda não só a nutrição, mas a gente quer que você traga o seu valor para dentro dessa consulta. Como é que você faz isso para realmente transformar as vidas dos seus pacientes? Eu assisto os podcasts, né? E já imaginava essa pergunta. Só que eu preciso dizer que a minha resposta já estava escrita há um tempo. Mas essa semana, conversando com ele, né? Ela falou exatamente a mesma palavra que eu coloquei. Ela falou que eu sou uma pessoa sensível. Então, uma das coisas dos meus valores é a sensibilidade e empatia. E conversando com ela, ela falou assim, você é uma pessoa muito sensível ao ambiente. Então, eu tenho uma escuta ativa. Eu consigo entender se aquele paciente está lá, aquele cliente está lá só para nutrição. Não, às vezes ele só quer desabafar. Então, já teve consulta que eu tive que mandar mensagem depois, porque eu queria entender mais da alimentação e ele só falou da vida dele. E eu estava lá escutando, aconselhando do modo que eu pudesse, né, dando alguma experiência da minha vida. Então, no consultório, a gente não trata só de nutrição, a gente trata da vida da pessoa como um todo. Isso inclui ser sensível, ter empatia e ter essa escuta. Iris, a gente conversou sobre o seu porquê, sobre o seu como, né? Como você fez o que você fez. A gente falou sobre o seu quê também, sobre os seus resultados. E eu quero saber o seu porquê. Por quem você faz o que você faz? Eu acho que hoje eu vou falar exatamente o que veio na minha cabeça. Para que as pessoas consigam viver mais tempo próximo das pessoas que amam, tendo uma longevidade, mas também pelos meus ancestrais, por tudo que eles não conseguiram viver. Então, o que eu faço hoje é para as pessoas terem mais tempo de vida, com mais qualidade, e talvez viver o que eles não puderam viver. Desculpa pela emoção. E assim aumenta tempo de vida, aumenta memórias. Memórias, experiências. Aumenta recordação. Aumenta a vivência. Então, aumentar o tempo das pessoas na Terra é muito bonito. É o melhor ativo que a gente tem, né? O tempo. Então, isso eu quero fazer. Bom,
Conta pra gente o nosso quinto pilar antes de Sim. trazer um quadro muito importante. Sim, sim. Que é o quadro que vai finalizar o nosso episódio. Tá, então só pra recapitular, né? Vamos lá, eu Primeiro, gosto disso. o primeiro teacher. pilar é o saber o seu porquê claro. O segundo pilar é encarar os medos. Não era pra deixar de ter medo, é difícil, mas encarar os medos. O terceiro pilar é manejo do tempo. Então, você faz o que é possível com o que você tem. O quarto pilar é o controle da ansiedade. Eu já expliquei quais são os meus, você pode pesquisar, né? Entender um pouco dos seus. E o quinto é estar nos ambientes certos. Estar nos ambientes certos de familiares. Então, as pessoas que estão ao seu redor, a minha mãe, meu pai e meu marido foram a minha base nesse processo. Eu tô com meu marido há 13 anos. Fizemos 13 anos dia 19. E eu tenho 12 anos de... Peraí, dia 19, segunda-feira? Foi dia 19. Dia 19, segunda-feira? Foi. 13 anos, dia 19. Que dia especial que foi essa segunda-feira? Foi. Conta, Sim. termina a sua fala. E estar nos ambientes, perto das pessoas que te influenciam positivamente. Então, se eu tô aqui hoje, é porque eu busquei estar no ambiente certo. Então, uma das frases que eu queria passar para vocês também é que não se deixe limitar pelo seu município, pelo seu estado. Eu fui atrás dos ambientes que eu queria estar. E hoje eu tô aqui, perto dessas mulheres maravilhosas. Quem tem limite é o município, não é ele, Exatamente. De Magé pro mundo. De Magé pro mundo. E pra gente ir pro mundo, a gente precisa ter uma base muito forte, uma ancoragem muito forte. Sim. Eu já te falei isso no particular, Uhum. que você ancora onde você chega. Só que você precisa ser ancorada também. Sim. Então, eu vou pedir pra minha diretora trazer um documento bem importante, confidencial, que eu quero que você leia no microfone, de alguém que conhece a Iris de maneira mais especial. Você não tem dificuldade de contar a sua história, você não tem dificuldade de enxergar suas potencialidades, mas é muito bom quando a gente vê pelos olhos de por quem a gente faz o que faz. Ela olhando pra Samara. Lê pra gente. Voz alta. Voz alta. Iris, você é uma mulher extraordinária, a pessoa mais inteligente que eu já conheci. Você é a combinação perfeita de elegância, carisma, uma alegria contagiante que espalha coisas boas por onde passa. Você foi a essência da minha vida, uma pessoa que me fez enxergar o meu potencial. Está sempre me colocando pra cima, você é importante pra mim, sem saber. E o quase a torna única na sua história e trajetória. Muitos os vê, poucos observam os seus detalhes ou sabem da sua história. Eu estou acompanhando cada segundo da sua história. Sei que tudo que você passou durante a graduação, aquela fase de acordar bem cedo... Desculpa, essa... Tem que enxergar agora que tá com lágrima. Aquela fase de acordar bem cedo, correr para pegar o ônibus e muitas outras coisas. Aquela fase em que você começou a fazer mestrado, doutorado, então nem se fala. Tudo isso faz parte da sua história, a que você vem escrevendo cada detalhe. Quero expressar minha sincera admiração pelo seu empenho extraordinário em superar expectativas de maneira consistente. Você sempre vai além do esperado, deixando uma impressão duradoura de profissionalismo e comprometimento. Sua ética de trabalhar exemplar é verdadeiramente inspiradora e sempre contribuindo com a saúde de cada paciente que passa pelo seu consultório. Parabéns pelo excelente trabalho. Seu marido. Mentira. Não posso chorar. Pode sim, pode chorar. É a prova d'água, lembra? Pode tirar Meu um óculos Deus. se você quiser. Se Isso, recupera. você lendo essa carta, você sabe o que me veio no coração, assim, na cabeça? Para você hoje seguir o seu propósito de aumentar o tempo de vida das pessoas, você teve que correr para pegar ônibus. Foi. Você teve que levantar às 5 horas da manhã. Uhum. Você teve que organizar a sua cabeça em 5 pilares para que você Sim. pudesse sobreviver às dificuldades, para que você hoje possa facilitar a vida de outras pessoas. Então isso é muito grande. É muito grande. Que forte. Que temporada, hein, gente? E você está de parabéns por aceitar o desafio de Obrigada. ser grande. Eu segui o pilar 2, né? Encare seus medos. Encare seus medos. Encare seus medos. Aliás, gente, se não encarar os medos, a gente fica paralisado. Exatamente. Como disse uma pessoa muito sábia no primeiro episódio do Papo com Nutri, é caminhando que se faz o caminho. Ah! Foi essa maravilhosa Samara.
Exatamente. No primeiro episódio. Então, tô caminhando. Comigo caminho. Estamos caminhando, né? Estamos. Estamos trilhando um lindo caminho. Bom, eu tenho certeza que esse episódio te tocou profundamente na sua alma. Seja para você no Nutri que está começando, seja para você Nutri experiente, que está pensando em fazer um doutorado, caminhar para a parte científica, seja para você mulher, que simplesmente está nos assistindo e perguntando o seu propósito, os seus medos. Eu tenho certeza que a história da Iris te impactou e eu quero que você compartilhe aqui comigo, aqui embaixo, o que mais te tocou nesse episódio. Iris, por favor, deixa suas redes sociais pra gente. Sim, creio que agora eu tenho que mudar um pouco, mas meu Instagram é doutora, _Iris Leite Nutri. E a princípio eu só tenho Instagram, preciso melhorar isso, mas é o Instagram, _Iris Leite Nutri. Você quer deixar alguma mensagem final, meu amor? Eu acho que é a que eu comentei, né? Não se limite. Persiga os seus objetivos, esteja próximo das pessoas que te inspiram, né? Afinal, você não é a média das 5 pessoas próximas de você, então com quem que você está se relacionando? Então, acho que essa é uma boa frase para... Mais do que a média das 5 pessoas com quem você convive, você é baseado em 5 pilares. Sim. Sim. Samara, suas redes sociais. Samara Plants Nutri. E agora, Iris, E as suas redes sociais. As minhas redes sociais, desculpa. Ai, gente, estou tão aqui impactada. Eu tive que tirar a sandália, eu tô falando sério. Meus pés ficaram muito quentes, eu tive que pôr eu tive que fazer uma ancoragem aqui. Vamos lá. Minhas redes sociais. @papo com Nutri, para você que ainda não nos segue no Instagram, e @jaque.vidal. E Iris, como eu disse, né, eu me inspirei nesse livro, Mulheres Improváveis, um livro maravilhoso de Viviane Martinello. E eu construí essa temporada e cada página que eu lia, eu lembrava muito de cada uma que está comigo. E eu separei uma parte que eu vou ler para você, tá? Deus sabe o que está fazendo quando nos lança no deserto. Existe uma enorme diferença entre tirar o pássaro de uma gaiola e tirar uma gaiola de um pássaro. A primeira se refere a uma missão de resgate, mas a segunda diz respeito a um processo de transformação. Esse processo ocorre no deserto. E é lá que somos forjadas e recebemos a força que nasce da fraqueza. O primeiro lugar que Israel pisou depois de ser livre do Egito não foi Canaã, mas sim o deserto, um deserto longo e cheio de desafios. Deus não nos tira da gaiola e nos lança imediatamente no lugar que Ele prometeu. Ele nos prepara por meio das dores, dos limites que somos capazes de vencer. Mais que abrir gaiolas, Deus arranca as nossas gaiolas internas que carregamos, porque elas são as mais difíceis de extrair. A verdadeira liberdade flui de dentro para fora. Simplesmente se renda. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada. Ai, gente!